Os deputados e senadores destinaram apenas 3,4% das emendas parlamentares ao PAC, que é considerado a principal vitrine do governo federal. Do total de 1,7 bilhão destinado ao programa pelos congressistas, foram empenhados apenas 855 milhões até agora, de um orçamento aí de 50 bilhões de reais, que é o orçamento voltado para emendas parlamentares hoje aqui no país. Ô Zé Maria Trindade, o que acontece? A vitrine não é boa para quem manda as emendas para o PAC, ou seja, a pessoa gasta da emenda dele ou da emenda ali do grupo, mas quem ganha os louros, quem aparece ali seria o governo federal, por esse programa ser um carro-chefe para a atual gestão. O que está acontecendo? Muita gente diz aqui que o PAC, né, é uma obra de ficção e uma barriga de aluguel. É fazer filho na barriga de outro casal, porque o PAC fala em bilhões de investimentos, mas, na verdade, o governo entra com pouco. Ali estão recursos de entidades privadas, de empresas e de emendas que são do próprio Congresso Nacional. E as emendas parlamentares pegaram ali uma categoria muito pessoal. Os deputados e senadores confundem o próprio orçamento com as emendas. Isso faz parte do mandato. O mandato é colocado no organograma de cada senador junto com as empresas, junto com suas atividades. Então, o mandato inclui as emendas. Então, eles decidem. Estamos chegando a tal ponto de independência do parlamentar e as emendas debaixo do braço, né, guardadas ali de uma forma muito íntima e secreta, que os próprios partidos políticos estão sentindo falta de mandar nos deputados. O deputado hoje, independente, ele está livre de ação firme do governo, que não fica mais, se você não votar, não libera a emenda é impositiva. Está livre também do partido político, o partido acionava o orçamento secreto e dava recursos para quem obedecia, para quem era mais próximo dos partidos. Então, os deputados e senadores estão numa independência de fazer medo aqui aos líderes tradicionais, que de alguma forma tem que estar com as rédeas nas mãos. E o PAC é essa estrutura, uma estrutura de ficção, né, que dá um projeto enorme com muito dinheiro, mas que, na verdade, o governo não está entrando com muito dinheiro. O grosso do PAC vem exatamente de empresas privadas. Imagina, se o empresário não quer aplicar o dinheiro, ele simplesmente não coloca. E muito menos nessas tais emendas parlamentares, que são os ovos de ouro dos parlamentares. Não, eles não colocam emenda assim em qualquer lugar, não, viu? O que a gente percebe, né, Gustavo Segre, é que precisa haver uma moeda de troca. Se a moeda de troca cair no cofrinho alheio, aí talvez a emenda não seja o principal objetivo nesse caso. Qual seria o objetivo de algum senador ou deputado da oposição de mandar dinheiro para um projeto do governo federal? Nenhuma. Eu espero que todos os deputados, senadores da base aliada, especificamente do PT, PSOL, PCdoB e tal, eles sim aloquem os seus recursos mostrando o seu compromisso com o governo federal e a sua palavra com o presidente Lula e mandem todas as emendas para o PAC. Assim, dessa forma, o presidente vai ficar contente e as pessoas que são da base aliada do governo estarão contribuindo com o projeto do governo. Eu não vejo nenhuma necessidade de alguém da oposição mandar dinheiro para o PAC. Não vejo. Fala, Gani. Você sabe que isso que o Segre falou, até o deputado Danilo Forte fez piada com isso. Falou que nem os deputados do PT colocam dinheiro no PAC, né? É a pura realidade. Mas, veja só, à medida que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, principalmente, ficou com bastante recursos, né? Então, o que o governo tentou contornar, inclusive fez um acordo informal e não deu certo, que olha, as emendas de comissão, né, que vieram lá do antigo orçamento secreto, RP9, aí viraram a tal da RP8, emendas de comissão, vamos pegar essas emendas aqui, né, elas não são impositivas, vão para as comissões, né? Comissão de Esporte, Comissão de Saúde e, evidentemente, que tem obras do PAC aí e uma parte volta para o PAC. Pelo menos o governo teria ali o carimbo, mas não deu certo. E aí, se a gente juntar o quebra-cabeça, quando o governo aciona o Supremo Tribunal Federal, qual que é a exigência do Supremo em relação às emendas? Que as emendas de comissão devem ir para projetos
estruturantes de grande apelo nacional. Falei na época, leia-se PAC. É uma tentativa de voltar as emendas de comissão que ficariam ali a cargo do parlamentar para pelo menos voltar e utilizar no PAC e ter ali o carimbo do governo. Fala, Piperno. Eu acho que quem criou a expressão da emenda ficou pior que o soneto estava pensando nos parlamentares brasileiros, né, que gostam de sair distribuindo dinheiro para grandes porcarias e a gente vê sempre aí notícias de dinheiro que acaba desaparecendo ou que seja muito mal empregado. Então, é evidente que é choradeira do governo também imaginar que todo mundo devesse aplicar suas emendas em projetos do PAC. É claro que no momento de se inaugurar um conjunto habitacional lá construído dentro do guarda-chuva do Minha Casa Minha Vida, certamente vai aparecer algum parlamentar para pegar uma carona nisso. Aliás, agora eles têm bastante carona porque estão realmente lançando muita coisa nessa área. Agora, vejam só. A gente fala em projetos estruturantes. Por exemplo, o túnel aqui em São Paulo, né, ligando Santos a Guarujá. Né? Isso vai ser construído em grande parte com recursos que foram destinados pelo governo federal via BNDES. Não seria o caso, por exemplo, dos parlamentares de São Paulo também contribuírem via suas emendas com um projeto dessa magnitude? O governador Tarcísio, a gente já conversou várias vezes aqui, sim, ele é um grande incentivador aí, né, da reimplantação das linhas ferroviárias. Tem aí o lançamento do trem Intercidades, ligando São Paulo-Campinas, do outro lado, São Paulo-Sorocaba. Ele me falou aqui outro dia que, uma vez licitado, iniciada a construção disso, o passo seguinte seria esticar essas linhas. Pois bem, não seria o caso, por exemplo, de parlamentares até do interior de São Paulo também investirem suas emendas nisso? Porque é o seguinte, será que você, munícipe, de todo o país, você sabe realmente onde é que o parlamentar da sua região está investindo os recursos das emendas por ele destinadas? Zé, o que você acha dessas sugestões que foram trazidas aqui pelo Piperno? Elas são críveis, elas são o ideal, mas elas são críveis diante da situação que a gente tem hoje sobre a gestão das emendas parlamentares no Brasil? Pois é, todo mundo está entendendo que essas emendas precisam mudar, né? Todo mundo. Até os parlamentares acham que está um pouco demais, mas estão gostando. O difícil é como fazer qualquer mudança. Porque agora, principalmente depois desse acordo aí, haverá uma constitucionalização, né, desse processo. E aí, para mudar, teria que ser uma emenda à Constituição, uma coisa muito difícil de ser aprovada. E veja bem a complexidade. É um assunto contra os parlamentares e quem vai decidir é o parlamentar, ou seja, voto no plenário, quer dizer, muito difícil. Essas emendas chegaram para ficar. Uma vez o relator do orçamento disse que só mudaria com faca nas costas e tortura. Tortura e faca nas costas. Aí todo mundo achou um absurdo que ele tenha dito isso. Eu acho que nem com faca nas costas e nem sob tortura, os deputados vão tirar dinheiro deles próprios. Cada um já está organizado ali, Piperno. Olha, o Congresso ele tem uma representatividade de vários setores, inclusive bandidos, né? E tem gente de bem. Então, as emendas acompanham o parlamentar. Há a emenda ali que tem gente que assina as emendas, né, e entrega para um grupo, para a empreiteira. E eles dão o dinheiro para o parlamentar e ficam com a decisão de onde colocar as emendas. E, às vezes, me assustava, falava, mas como se o parlamentar recebe, às vezes, mais do que a emenda? É porque a emenda abre portas, é chamada emenda-janela. Como é que é? Eu mando 2 milhões para uma ponte ou um grande projeto que custa 200 milhões. Mas eu abro a janela para a obra com 2 milhões de emenda parlamentar. Aí a própria empresa vai conseguir com que o governo aposte ali, naquele projeto janela. A emenda não é o total do projeto, mas é uma janela para abrir uma grande obra. Então, assim, tem parlamentares que, assim, tem outros que lidam com voto.
Me dá voto que eu te dou dinheiro. E outros que querem... tem quem quer dinheiro, quem quer voto e quem quer fazer política mesmo. Cada um quer uma coisa. Boa, Zé.